Nós vamos ler aí, eu vou ler um rápido texto aí, um pequeno texto em Efésios, no capítulo 6, nos versos 17 e 18, que diz assim, quem quiser abrir, Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Diz assim: também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é um apelo, nessa carta aqui aos Efésios, há um apelo para que a igreja, para que o povo de Deus, os crentes, se mantivessem sempre em oração e súplica. E na verdade esse é a nossa meditação do dia de hoje, aquilo que nós queremos meditar, é sobre como Deus responde. Porque se há algo que nós temos, um desafio talvez na nossa vida, por conta das inúmeras distrações que esse mundo oferece, ou por conta de toda a situação que nós vivemos, ou porque, por vários fatores, nós temos um desafio de ser uma igreja em constante oração. Nós temos o desafio de sermos pessoas em constante oração. A gente sabe que quando a gente começa a orar, parece que sempre vem impedimentos para que aquilo venha a barrar o nosso momento com Deus e a nossa intimidade com Deus. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que manter o nosso espírito sempre aceso naquilo que são as coisas do Senhor, sempre com esperança nas coisas que são do Senhor. E só é possível fazer isso com oração. Uma pergunta que eu sempre tive na minha vida, a gente vai amadurecendo e vai tentando respondê-la, é que um Deus que é soberano, por que um Deus que é soberano, ele precisa das nossas orações? Por que um Deus que sabe todas as coisas, por que um Deus que já traçou toda a história, por que um Deus que tem todo o poder, que tem toda a vontade, que tem toda a soberania, ainda assim ele precisa da oração do homem? Uma vez que Deus não muda, por que então nós devemos e temos que orar? E essa pergunta passa muito pelo nosso entendimento do que é oração. Porque é comum que as pessoas entendam e compreendam o que é oração como se fosse uma lista de desejos que a gente faz e apresenta diante de Deus. E quando de fato nós entendemos que a oração é apenas uma lista de desejos e de vontades próprias que eu apresento diante do Senhor, realmente isso traz uma certa confusão. Porque se somente os meus desejos que eu preciso apresentar para Deus, por que de fato um Deus soberano precisaria então manter as minhas orações? Mas na verdade a oração ela não tem e não passa pelo sentido apenas e simplesmente de nós apresentarmos os nossos desejos a Deus, ainda que a gente possa também fazer isso. Mas a oração ela foi estabelecida para que o filho se conectasse com o pai, tivesse um momento de intimidade e de relacionamento com o seu pai. Então vai muito além de uma lista de desejos, como às vezes nós apresentamos em nossas orações. Ela é muito mais naquilo que é o nosso relacionamento, a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. E às vezes, irmãos, quando nós não temos o que pedir, às vezes a gente não quer orar, porque como pensamos que em algumas situações a oração é apenas uma lista de pedidos, a gente acaba não orando. Mas o que Deus quer estabelecer conosco não é uma lista de desejos, mas é uma intimidade profunda com Ele, que é o nosso Pai. Inclusive Deus, a obra de Cristo Jesus, fez com que Deus fosse, além de ser Senhor, fosse também o nosso Pai. Então nós podemos chamar Deus de Pai, porque Cristo fez essa obra por nós, sendo Ele o primogênito entre os irmãos, e a gente hoje, através dEle, nós podemos chamar o nosso Senhor de Pai. Então a nossa relação não é com um general de um exército, ainda que também possa se assimilar em alguns pontos com isso, mas é muito mais profundo que isso, é a relação de um filho com o seu pai. Então o apelo que a gente faz aqui é muito mais do que a gente apresentar os nossos desejos, é a gente apresentar a nossa intenção de se relacionar com o nosso pai. Nós estamos precisando muito mais do que realizar nossas vontades, irmãos. Aliás, as nossas vontades podem ter nos trazido até a lama, até o caos, até o lixo. O que nós estamos precisando é de fato de conhecer a vontade de Deus, se relacionar com Deus e conhecer qual é essa boa, perfeita e agradável vontade. A palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas de maneira perfeita. E colocou no coração do homem um anseio, um desejo, colocou no coração do homem a eternidade. Olha quão profundo é isso. A palavra de Deus diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. E mesmo assim, o homem não consegue compreender as coisas de Deus. Então, meus irmãos, há em nós um desejo de conhecer o que é eterno.
um desejo de conhecer as coisas eternas, um desejo de conhecer esse Deus, que é fora do tempo cronológico, mas está ligado àquilo que é eterno. E esse desejo traz em nós sempre uma procura a conhecer coisas para que possam preencher a nossa vida. Porque o homem só é completo com a presença de Deus nele. Isso é muito importante a gente entender. Você só pode ser completo se Deus preencher a sua vida. Porque Deus, quando fez o homem, Ele soprou o seu fôlego, Ele mesmo dentro do homem. A ponto de que nós só podemos ser completos quando nós recebemos esse sopro, quando nós temos Deus em nós. Por isso tem muita gente que está buscando preencher a sua vida com coisas que não são de Deus, e por isso não conseguem preencher. Porque encontram em si um vazio existencial. E tentam de todas as formas preencher esse vazio com coisas que não são de Deus, mas somente Deus pode nos preencher por completo. Então vou explicar isso aqui, tem muita gente que é ansioso. E essa ansiedade reflete um pouco do nosso vazio. Algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas demonstram a sua ansiedade abrindo a geladeira e procurando alguma coisa para comer. Nem que seja uma unha. Aquilo é apenas a sua alma querendo que você se preencha com alguma coisa. Você acha que é fome. Quando estamos ansiosos. Tem gente que preenche a sua ansiedade fazendo compra. Eu não tenho dinheiro para esse tipo de preenchimento, mas tem gente que preenche a sua ansiedade fazendo compra. Então ela precisa adquirir coisas para se ver satisfeita. Tem gente que tenta se preencher com um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, seja de noivado, seja de casamento. Aliás, a coisa mais burra que a gente pode fazer é tentar preencher a nossa felicidade casando. Porque a gente tem uma ideia de que duas pessoas se casam porque elas são duas metades das laranjas, elas precisam se completar uma com a outra. Não, isso não é verdade. Cada um aqui é uma laranja inteira, e quando você for casar, você vai casar com outra laranja inteira. E se você for uma pessoa vazia, você vai muito mais sugar da outra parte da laranja do que tentar se doar em oferta para outra parte. Então, tudo aquilo que nós procuramos preencher a nossa vida, na verdade, é um anseio que nós deveríamos colocar em oração para que Deus preenchesse. Porque não tem nada pior do que um homem vazio à solta no mundo. Ele é carente com seus amigos, ele suga os seus amigos, ele suga o seu cônjuge, ele suga os seus filhos, ele gasta o dinheiro que ele não deveria gastar, ele come aquilo que ele não poderia, ele rói as unhas até o talo. Porque ele tenta em todo momento tentar preencher a sua vida com coisas que não são de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando a gente vê ansioso, nós devemos lançar toda essa ansiedade ante Deus, porque somente Ele pode nos preencher. Então a gente não tem que tentar preencher no cônjuge, a gente não tem que tentar preencher no relacionamento, a gente não tem que tentar preencher nas compras ou tentando achar um alimento que a gente não comeu. Mas nós devemos, em tudo, preencher a nossa vida em Deus. Tem muita gente, irmãos, que porque está vazio, não se sente pleno, está rodando o mundo inteiro, viajando para ver se acha. Ou se acha o seu ser completo. E eu não tenho nada contra viajar, você pode viajar, você pode rodar o mundo inteiro. Desde que quando você for viajar, não seja para encontrar uma coisa que você não tem. Não seja para preencher um vazio que você ainda não conseguiu. Porque, irmão, se você for tentar fazer isso, você vai rodar todo tipo de restaurante, vai comer todo tipo de comida, vai fazer todo tipo de viagem. Mas no final, você ainda vai ver sem a sua própria essência, que é a presença de Deus dentro de você. Então, por mais que você tente preencher a sua vida com coisas que não são de Deus, você vai se ver vazio de novo. Porque você come um prato de comida, você está cheio agora, mais tarde você está com fome. Vai acabar esse culto aqui, você vai perguntar que hora que você vai comer. E em tudo da nossa vida funciona assim, a gente se preenche com essas coisas superficiais, mas no fundo tudo que nós precisamos é nos preencher com Deus. Então quando você for se casar, se case porque você já é pleno e deseja repartir a sua plenitude em Deus com outra pessoa. Quando você for viajar, você não está buscando um lugar que você não encontrou, um ser que você não viu, alguma coisa que você ainda não fez. Mas você viaja com toda alegria e plenitude, para que você possa desfrutar da viagem como alguém que já entendeu a Deus. Quando você for comer alguma coisa, não faça isso apenas para tentar saciar a sua ansiedade, porque a sua ansiedade só pode ser saciada em Deus. Esse vazio que a gente se encontra, somente Deus pode, de fato, colocar em nossas vidas. Por isso que nós precisamos, irmãos, é de oração. E sem oração, nós não vamos conseguir ouvir ao nosso Pai.
Muitas pessoas têm dúvidas sobre como Deus responde. Como é que Deus nos responde? Eu tinha essa dúvida. No início da minha caminhada cristã, né, a gente vai desenvolvendo e tentando responder. Não que eu tenha sanado tudo isso, mas a gente vai de alguma forma amadurecendo e tentando buscar essas respostas. E no começo a minha dúvida era bem simples, porque eu pensava assim, bom, eu vou falar com Deus e Deus vai me responder em que língua? Porque eu falo português, será que Deus também fala português? Quando eu pedir para Ele me retornar na oração, Ele vai falar que língua? Hebraico? Inglês? Se for inglês, estou enrolado, eu só sei falar Big Mac, eu sei pouco. Eu falei, então eu preciso entender qual é a forma como Deus se comunica comigo. E talvez, irmãos, o problema da nossa vida é que a gente ainda não conseguiu compreender qual é a voz de Deus e como Deus fala e como Ele responde. Então Deus não está preso à nossa linguagem, à nossa cultura e à nossa forma de pensar e de falar. Deus tem a sua forma, o seu jeito, a sua maneira de trabalhar com os seus filhos. Então a nossa questão é que nós devemos orar para alcançar em Deus aquilo que Ele deseja de nós. Então quando eu vou falando com meu pai, eu vou desenvolvendo uma comunicação, ainda que eu não entenda todas as coisas, eu sei que Deus está cuidando de mim. Então, meus irmãos, aqueles que tiveram filhos recém-nascidos e que você começa então a desenvolver a fala com ele. O filho não sabe tudo que o pai fala. O filho não compreende toda a linguagem que o pai coloca. O filho nem entende muito bem o relacionamento que ele está tendo, mas o filho pode ter uma certeza. Aquele pai, mesmo que ele não entenda o pai, aquele pai ama ele. E da mesma forma, irmãos, é a nossa vida. Talvez a gente não entenda todas as vozes que Deus apresenta, todas as formas com que Deus apresenta a sua voz. Talvez a gente não consiga entender de forma audível aquilo que Deus está falando conosco. Talvez a gente tenha muitas dúvidas no nosso coração, tem muitas incertezas pairando em nós, e a gente gostaria de ter algumas certezas em Deus, a gente tem dificuldade de dar alguns passos, porque nós não temos essas certezas, mas nós não precisamos nem sempre entender a Deus, nós só precisamos saber que mesmo que a gente não entenda a Deus, Deus nos ama e está cuidando de nós o tempo todo. Porque se nós que somos pais terrenos sabemos fazer isso com os nossos filhos, quanto mais dirá Deus. Então, meus irmãos, ainda que você não entenda aquilo que Deus está falando, você precisa ter uma certeza. Deus está cuidando de você. Ainda que você não compreenda exatamente aquilo que é a voz de Deus, você precisa ter uma certeza. Deus está no controle de toda a situação, ama a sua vida, Ele nos ama e de fato está fazendo a sua boa obra em nós. Então, ainda que nem toda oração você consiga compreender como Deus responde, ainda que nem na sua mais profunda súplica, nas suas mais profundas orações, louvores e adoração, você não consiga compreender com clareza a voz de Deus, você só precisa ter uma certeza: ainda que eu não te compreenda, ó Pai, em tudo que você fala, eu sei exatamente o amor que você lança sobre mim. Porque se nós temos essa certeza, nós vamos então caminhando em oração e aprendendo a maneira como Deus fala conosco. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que para mim não existe oração ruim. Nem oração boa. O que é uma oração boa? Uma vez fui numa casa de uma irmã, falou assim, pastor, eu aprendi uma oração boa para casamento. Eu falei, então me ensina, porque eu quero aprender essa também. O que é uma oração boa? O que é uma oração ruim? Não existe isso. Existe oração feita e oração não feita. Existe oração imatura e oração madura. Contudo, para que a gente possa chegar na oração madura, a gente tem que começar por onde? Pela imatura. Então não temos desafio nenhum de falar com Deus. Porque às vezes as pessoas, por não saberem, não entenderem como Deus fala, elas às vezes deixam de orar, porque não conseguem, ou acham que não conseguem, se comunicar com Deus. E de tudo, meus irmãos, se você gritar, Deus vai te ouvir e vai saber exatamente o que está passando no seu coração. A única coisa que nós não podemos fazer é deixar de ter esse relacionamento com o nosso Pai. Então a coisa mais importante que nós precisamos entender é que se a sua oração é ruim ou se ela é boa, não sou eu, não somos nós, nem é você que vai avaliar. Se talvez você ainda não tenha uma oração madura, saiba que você só vai ter ela o dia que você começar com uma oração imatura. Mas o importante é que ainda que você, como uma criança que ainda não sabe falar as primeiras palavras, você comece a falar.
Porque só é falando, só é desenvolvendo a fala com Deus, é que você vai conseguir compreender como Deus responde. Vou contar uma história curiosa aqui para te animar a orar. Uma vez eu estava num culto, pedi uma irmã, entreguei o microfone na mão dela e falei assim, faz uma oração. Pegou o microfone e começou a orar. A oração dela não tinha nada a ver, nada a ver. Sabe assim, um negócio totalmente desconecto de tudo. Meu coração foi apertando, eu falei, o povo não está entendendo nada. Vou ter que subir aqui depois consertar isso aí. Comecei a orar lá atrás também. Bom, ela acabou, falei nada, né? Fiquei com vergonha alheia. Falei, ô Jesus, aí fui lá depois no final, né? Falei, vou ensinar essa irmã, deixa eu entender. Eu falei assim, você fez essa oração lá? Você leu alguma coisa antes de fazer ela? Ela falou assim, não, isso é uma poesia de Fernando Pessoa, eu recitei lá. Aí, desse jeito, irmãos. Na hora, eu tipo, não é possível que eu fiz isso, eu deixei isso acontecer num culto, porque a gente fica, né, o nosso espírito religioso às vezes quer, falei, não é possível. Aí expliquei para ela, falei, olha, começa pelo Pai Nosso, então vou te passar o texto aqui, você lê, entendeu? Ah lá, que jóia e tal. Fui para casa frustrado, mas depois fiquei pensando, essa irmã nunca teria aprendido a orar se eu não tivesse deixado ela orar lá na frente. Ela teria todos os dias citado Fernando Pessoa para Deus. Porque a gente não sabia, não tinha conhecimento, nem ela, de que a oração dela é uma oração imatura. E aí, meus irmãos, até no Fernando Pessoa dela, ela conseguiu achar a graça de Deus e amadurecer na sua oração. Então, ainda que você cite um poema, uma poesia, um verso bíblico, o que você precisa fazer é dedicar a sua vida em oração. Porque é só assim que você vai amadurecer na fé e vai conseguir compreender como Deus responde. Meus irmãos, Deus não muda. Deus não age segundo o sofrimento, o nosso sofrimento, as nossas ansiedades. Mas ainda que Ele não mude segundo as nossas ansiedades, Ele apresenta as respostas eternas que Ele tem para que a gente possa viver nesse mundo de forma pacífica e tranquila. Para que a gente possa ter paz em nós. Então, quando eu estou angustiado, eu oro, não é para que eu vou tentar mudar Deus, porque Deus não se muda, mas para que, pelo menos, Deus venha transformar a minha vida e eu possa compreender que o meu sofrimento é passageiro e a alegria virá pela manhã. Quando eu estou sofrendo, eu oro, não porque eu acho que Deus vai se mudar, porque que bom que Deus não muda segundo as minhas angústias, porque Deus já tem um plano perfeito, correto, pronto para mim. Mas uma vez que eu oro, eu vou conhecendo aquilo que é a resposta de Deus, e Deus vai me respondendo o seu plano. E a partir do momento que eu olho e vejo o plano de Deus, eu não tenho outra forma que não seja me alegrar e dizer, o meu sofrimento, ele é passageiro, ele é rápido, ele é momentâneo, perto da glória que é o plano de Deus eterno para a minha vida. Então esse é o poder da resposta e da oração. Porque ainda que eu não consiga compreender o meu sofrimento, Deus já estabeleceu todas as coisas, eu descanso o meu coração nele. Antigamente tinha uma pergunta muito comum na igreja, aliás, até uma certa afirmação, eu já ouvi isso várias vezes. O cara chegava e falava assim, Deus não ouve quem está em pecado. Quem é mais antigo já ouviu isso aí. Você está em pecado, Deus não vai te ouvir. Aí você fala, nossa, mas agora que eu estava precisando, né? Agora que eu... E de fato isso tem um fundo de verdade, mas nós precisamos entender como. Porque não é que Deus somente não ouve quem está em pecado. É porque o que está em pecado decidiu andar longe de Deus. E quanto mais a gente se distancia de Deus, menor fica a nossa audição para Ele. Quando é que Deus ouve um pecador? Quando um pecador, mesmo distante de Deus, resolve se reconciliar com seu Pai. Ele está pronto para ouvir. Então a gente está aqui para abandonar o pecado, mas para salvar o pecador. Porque ainda que você esteja no mais profundo abismo da sua vida, se você hoje decidir transformar a sua vida, ter uma mudança real e genuína, se arrepender daquilo que você talvez esteja cometendo, que tenha desagradado a Deus, Deus hoje está pronto para te ouvir e te apresentar qual é o plano dele para a sua vida. Então, o arrependimento, irmãos, não é apenas por uma lei.
Nós não estamos aqui para te falar uma lei das coisas que você pode e que você não pode fazer. Mas o que nós estamos dizendo é, se hoje você se arrepender, esse é o melhor para a sua vida, porque agora você vai se aproximar de Deus e vai conhecer o seu plano eterno. Por isso se chama misericórdia, graça. Porque ainda que a gente estivesse totalmente desviado para o lado oposto daquilo que Deus está indo, Deus tem toda a compaixão de nos aproximar, porque é o que a Bíblia diz, é o que nós lemos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Ele fez cair sobre Cristo Jesus a iniquidade de todos nós. E agora nós podemos nos reconciliar com o nosso Pai e seguir esse caminho pleno e eterno que pode trazer alegria profunda na minha vida. Então, meus irmãos, a questão do arrependimento é que o arrependimento não é que agora eu vou passar a cumprir uma lei que alguém me mandou, que a igreja me mandou, que alguma religião me mandou. Mas eu me arrependo porque eu quero estar muito próximo desse Deus que sabe todas as coisas e já traçou tudo para mim. Esse é o fundamento do arrependimento. Não há outro sentido que a gente queira se arrepender que não seja esse. A gente não quer impor peso em ninguém aqui. Nós não queremos colocar nenhum fardo sobre ninguém, porque o fardo desse mundo já é suficiente para a gente carregar. O que a gente quer dizer é que vocês e cada um de nós aqui venha carregar o fardo de Cristo Jesus, que é leve. Porque quando nós entendemos esse caminho, nós carregamos um fardo mais leve. Então Deus ouve o pecador? Claro. A partir do momento que Ele diz, Deus, eu quero te ouvir e seguir os seus caminhos. Se Deus não muda, por que então eu devo orar? Primeiro porque orando, eu conheço a Deus. Isso é muito importante. Quando eu oro, eu conheço meu Pai. Eu não mudo Ele, mas eu conheço Ele. Se talvez, aqueles que são pais, você talvez possa estar juntando um dinheiro para que seu filho faça faculdade, por exemplo. Imagina que você tem um filho e você gostaria muito que ele fizesse faculdade. Você está juntando dinheiro para ele fazer uma faculdade boa. Engenharia, talvez, sei lá, medicina. E você juntou o dinheiro até ele fazer 18 anos. Quando ele faz 18 anos, ele chega para você e fala assim, pai, eu queria um carro. Você vai falar assim, não, meu filho, eu não vou te dar um carro. Mas se o seu filho virar para você e falar assim, pai, eu queria fazer uma faculdade de engenharia, você vai ter todo o prazer de liberar todo o recurso para que a vontade seja feita. Qual é o milagre? É quando a vontade do filho se alinha com a vontade do pai. Aí, irmãos, o milagre acontece. Aí Deus responde. Aí toda oração é respondida. Porque talvez ainda que você não tivesse dinheiro para que seu filho fizesse essa faculdade, você viraria o mundo para fazer com que o plano que você estabeleceu e que você gostaria para ele, e que agora é desejo do coração dele, também se estabelecesse na sua vida. Da mesma forma, irmãos, é o nosso Senhor e nosso Deus. Por isso Ele diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Cristo Jesus, nós receberemos. Porque quando pedimos em Cristo Jesus, nós estamos pedindo de acordo com o seu propósito eterno, de acordo com o seu plano. Por isso, irmãos, quando nós pedimos para Deus em Cristo Jesus, o milagre acontece. Porque a vontade do Filho se alinhou com a vontade do Pai. Então, se nós queremos ver as nossas orações respondidas, nós não precisamos ficar trazendo uma lista de desejos para Deus, mas nós temos que perguntar a Deus, qual é a vontade do Senhor, ó Pai, para que eu possa pedir exatamente o que o Senhor me mandou aqui na terra. Porque uma vez, meus irmãos, que nós pedirmos aquilo que Deus está nos clamando para pedir, não haverá nenhum tipo de barreira e o milagre vai acontecer na nossa vida. Então, se nós queremos ver famílias transformadas, se nós queremos ver os nossos filhos na fé, se nós queremos ver o milagre acontecer, antes da gente pedir qualquer coisa, nós temos que perguntar a Deus, qual é o seu plano? Porque através do seu plano, eu posso estabelecer exatamente aquilo que é a sua vontade. Quando eu oro, eu me acalmo, porque eu guardo meu coração no Senhor. Porque eu já vi muita gente, porque por conta do seu coração enganoso, está desviado e às vezes, na hora, em momentos de briga, eu já vi, por conta disso, muita gente divorciar. Já vi muita empresa quebrar. Já vi muita gente pedir demissão de trabalho que não deveria pedir. Porque estava nervoso, estava tenso e foi lá, fez as coisas segundo o seu próprio coração. Não orou a Deus, não falou com Deus. Então, todas as vezes que você pensar e se ver numa situação nervosa, coloque o seu coração em Deus em oração.
para que você não faça nenhuma besteira na sua vida. E não tenha que reconstruir tudo de novo. Então, antes de você pensar em acabar com a sua família, coloca a sua raiva em Deus. E diz assim: Deus, eu estou com muita raiva. Você pode ser bem sincero com o Senhor, Ele é seu Pai. Deus, eu tinha vontade de matar, mas eu estou aqui orando, para ver se o Senhor, se em Ti, ó Deus, eu posso restabelecer minha família. Porque essa é a vontade do Pai. E isso será um milagre na sua vida. Quando você estiver muito nervoso no seu trabalho, faça a mesma coisa, para que você não venha cometer nenhum erro que não seja da vontade de Deus. Conta até 10, vai para um quarto, ora, e fala assim: eu não quero tomar nenhuma decisão nervosa, eu não quero que meu coração me engane nessa situação. Mas Deus, se o Senhor puder, me revela qual é o teu plano, para que quando eu voltar na sala do meu chefe, eu não vou lá gritar com ele, mas eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quando eu for conversar com o meu cônjuge, eu não vou lá humilhar ele, mas eu vou lá falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de muita oração. Com oração eu cumpro o plano de Deus, porque eu conheço esse plano e pratico ele aqui na terra. Com oração eu fico seguro de que nada na minha volta vai acontecer que não seja da sua vontade. Quanto mais eu oro, mais eu compreendo a Deus e a sua resposta. Quer ouvir a Deus? Comece a orar hoje. 5 minutos, 10 minutos, 20, 30. É importante orar com qualidade? Sim, é muito importante orar com qualidade, mas a quantidade também é relevante, não é algo irrelevante. É importante que também a gente ore muito, constantemente. Então, em tudo que a gente fizer, meus irmãos, que a gente possa falar com Deus e colocar o nosso coração.